Vamos lá. Paralelismo, certo? A gente às vezes conhece isso como duas retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Vamos lá. Povo, quando a gente pega uma reta e outra que cruza ela aqui, essas duas retas aí, elas vão formar quantos ângulos? 4, certo? Então, presta atenção. Esses 4 ângulos aqui que a gente está formando, os 4 juntos dá quanto? 360. 360, que formou um círculo completo. Então dá 360 graus. Algum problema nisso? Tá. Esse ângulo A aqui, que tipo de ângulo é esse? Obtuso. Obtuso. Lembra? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 e menor que 180. Isso. Maior do que 90 e menor do que 180. Ou seja, ele é um ângulo obtuso. Esse ângulozinho aqui, B, é um ângulo agudo. Tá assim, deixa eu estar aqui. B é um ângulo agudo. Esses dois ângulos, A e B, eles são ângulos o quê? complementares. Adjacentes, e são adjacentes suplementares, porque sua soma tem que dar 180 graus. Até aí alguma dúvida? Tá. Esse ângulo C, agudo ou obtuso? Obtuso igual Obtuso. ao ângulo A. Calma que a gente vai chegar lá. Esses dois ângulos, B e C, são o quê? Suplementares. Adjacentes suplementares, vizinhos e somam 180 graus. Esse ângulo D aqui, ele é um ângulo agudo e adjacente suplementar a A e a C. Até aqui todo mundo entende? Vamos lá. Arlindo disse assim, que o ângulo A e o ângulo C eram iguais. Por quê? Porque eles são opostos. Isso, eles são opostos pelo vértice. O que é o vértice? É um ponto, certo? Esses dois ângulos estão opostos pelo vértice. Se ele pode ser chamado de um ponto em comum entre duas retas traçadas? Sim, certo? Porque a gente discutiu isso semana passada. Quais são os 3 elementos primitivos da geometria? Retas, Ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano. Semi-reta, segmento de reta são subconjuntos de reta, pedaço de reta, tá? Aí, Arlindo, eu disse assim, o ponto ele não tem uma definição, mas porém tem alguns livros que dizem assim, o que é ponto? É o encontro entre duas retas. quando eu assisti a aula, aí eu fiquei nessa dúvida. Porque tipo, eu tinha isso na minha cabeça. É, porque não tem definição. Aí autores de livro ficam mudando a ideia do que é ponto. Por exemplo, ponto, reta e plano, conjuntos, essas coisas não têm definição. A gente tem uma ideia intuitiva. Então, provavelmente você vai ver ideia intuitiva do que é ponto. Aí depende de autor para autor. Porque como não tem uma definição, a gente pode dizer qualquer coisa sobre ele. Tem autor que chega e diz, é uma unidade adimensional representada por uma letra maiúscula. Acabou-se. E a gente tem que aceitar, porque não tem uma definição para isso, certo? Cuidado, preste atenção. Tem doido para tudo. Depois que a gente aprende oposto pelo vértice, a gente quer que tudo seja oposto pelo vértice. Oposto pelo vértice é quando a gente tem duas retas, só duas. Ali tem quantas retas? 2. Cuidado, certo? Cuidado. Se eu tiver isso daqui, são 2 retas? Não, são 3. São 3. Por quê? Isso aqui é uma reta, beleza? Só que essa daqui, ela percorre para cá, ó, certo? E essa daqui percorre para cá, tá? Então, o que é que acontece? Eita, professor, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Faça isso comigo não, tá? Não são opostos pelo vértice, beleza? O vértice está aqui, tá? O problema é que a gente não tem 2 retas, a gente tem 3. Então, cuidado na teoria, tá? Senão a gente vai quebrar tudo. Então, vamos lá. A e C são 2 ângulos o quê? Isso, mas eles são ângulos o quê? Obtusos. Eles são 2 ângulos obtusos. Porém, eles são também congruentes. Eles são congruentes porque eles são OPV, opostos pelo vértice. Congruentes quer dizer iguais, né? Iguais, isso, mesma medida, não é iguais, é mesma medida, certo? Então, B e D são 2 ângulos o quê? Agudos. E são opostos pelo vértice, consequentemente eles são congruentes. Dúvidas? Boa noite. Dúvidas? Tá, presta atenção. Aqui eu vou traçar outra reta
que eu estou considerando que essa reta R, entenda que isso é um R minúsculo, tá? Isso aqui é uma reta S, um S minúsculo, porque toda reta é representada por uma letra minúscula, beleza ou não? Presta atenção, eu estou considerando que R é paralela a S. Então, essas duas retas são paralelas, tudo bem ou não? Você consegue ver que aqui a gente vai formar outros 4 ângulos, que eu vou chamar aqui de E, F, G e H, certo ou não? Pronto. A partir dessas teorias que a gente vai discutir aqui, tem muita coisa lá dentro de geometria plana, chamada de semelhança de triângulos, que a gente vai usar isso e vai usar muito, certo? Agora é muito mesmo. Presta atenção. Esse ângulo F é um ângulo o quê? Congruente a B. Por quê? Porque eles estão cortados pela mesma reta paralela. Ah, não sei a justificativa não. Tá, mas você sabe que eles são iguais. Sei. Certo. Então eu vou pintar aqui de vermelho. É porque são colaterais? Tem nada a ver não. Não sei. É colineares, não? Oi? Colaterais são do mesmo lado, né? Sei não. Eles são colineares, eu acho. É por isso. Não, colineares, presta atenção, a palavra colineares são usados para pontos. Se eu tenho vários pontos sobre a mesma reta, eles são chamados de colineares. O que são colineares? Colineares é quando eu tenho vários pontos sobre uma mesma reta. Você disse o quê? Correspondentes. Vamos ver, certo? Esse ângulo H aqui, ele é um ângulo que agudo, que nem esse daqui. Eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. O ângulo ele é um ângulo obtuso, igual a G, porque eles são opostos pelo vértice. Eu não fiz relação lá em cima não, foi porque Arlindo comentou e depois Carol foi e disse aqui a nomenclatura. Samuel diz colaterais, vamos discutir isso aí, certo? E você diz correspondente, certo? Fala. De quê? Os vermelhos são dois ângulos agudos, porque são menores do que 90. Aqui, 90. Inclinou um pouquinho, está menor do que 90, agudo. Os azuis são obtusos, porque são maiores do que 90. Perceba que as perninhas estão assim. Isso. Passou de 90, obtuso. Abaixo de 90, agudo. Certo? Dúvidas? Pronto. Aí vamos lá para os nomes que a gente precisa discutir. Não acredito que o Enem venha a pedir nomes a gente. Porém, se vier, é importante que você saiba. Vamos lá. Eu prefiro primeiro trabalhar com isso daqui. Uma coisa que a gente chama de alternos. Certo? Alterno externo e alterno interno. Pronto. Primeira coisa que você precisa entender. O que é uma coisa que alterna? Que oscila, que muda. Isso, que muda, certo? Aí o que Arlindo disse, alterno interno e alternos externos. Aí Samuel disse ali, na parte interna, faz sentido, né? Então, presta atenção. O que é a região interna? Pessoal, a região interna é o que está dentro das duas retas, paralelas. Então, isso aqui é a parte interna. Por favor, quem souber o alfabeto, vamos em ordem alfabética, tá? Quem é que está na região interna? C, D, E e F, beleza? Então, o que são alternos internos? Internos, porque é C, D, E, F. Alternos, como foi dito, eles se alternam, eles alternam os lados, certo? Quem é o alterno de C? E. Quem é o alterno de D? F. Então, os alternos internos, eles possuem suas medidas iguais. Então, eles são ângulos congruentes. Então, você está dizendo que C tem a mesma medida de E, certo? E D tem a mesma medida de F. O importante é saber que eles são iguais, certo? Porque, aí eu estou justificando, porque eles são alternos internos, certo ou não? Região externa. Região externa é a parte de cima
e a parte de baixo. Certo? Ou não? Quem são os ângulos que estão nas regiões externas? GH, AB, GH, né? Então, tá vendo que o difícil é saber o alfabeto? Então, AB, GH. Então, o A está do lado esquerdo, o G está do lado direito, por isso que eles são chamados de alternos externos, e B e H. Então, você está dizendo que A é igual a G e B é igual a H, pelo fato deles serem alternos externos. Dúvidas? Não? Vamos lá. Arlindo disse que o ângulo B, assim que a gente começou a desenhar, o ângulo B era igual ao ângulo F. Pelo desenho aí, não sei se você consegue perceber, mas aí por qual motivo? Vamos lá. Existe um nomezinho chamado de correspondentes, que foi o que Carol falou. O que é uma coisa correspondente? Isso, no mesmo canto da outra, que ela corresponde a outro. Aí aqui não tem correspondente interno e correspondente externos. Isso. Por que não tem interno e externo? Porque vai ser sempre um da região externa com um da região interna. Por isso que não tem correspondentes internos e correspondentes externos. Eles estão do mesmo lado, porém em regiões distintas. Então, quem está no mesmo canto de A lá embaixo? No mesmo canto de A é B, F, C, D, certo? Então eles correspondem, é o mesmo posicionamento. O mesmo posicionamento de cima é o mesmo posicionamento de baixo, por isso que eles são chamados de correspondentes. Então, A é igual a quem? C é igual a quem? G, certo? É só para eu aproveitar a cor, tá? B é igual a quem? F. E D igual a H. Dúvidas? Todo mundo entendeu isso aqui? Pronto. Então, quando a gente fala de correspondentes e quando fala de alternos, pelo amor de Cristo, suas medidas são iguais. Quando a gente fala de alternos e correspondentes, as medidas são iguais. Alternos, se quiser, a gente anota. Alternos, lados opostos, mesma região, porque eles são alternos internos ou alternos externos. Alguma dúvida até aí? Pronto. Colaterais. Colaterais é o que? Oi. Posso. Alternos. Aqui, olha. Alternos. Lados opostos. Certo? Toda vez que tiver interno e externo, é porque é a mesma região. Certo? Então, região igual, lados opostos. Região que a gente está falando, região interna, região externa. Ou tudo dentro ou tudo fora. Certo? Dúvidas? Quando a gente fala de colaterais, a gente está falando que os lados são os mesmos. Certo? Então, mesmo lado, beleza? Então, quem está do lado direito? Eita, como mexe em celular. B, C, F, G.